Viva Voz, com Vera Magalhães. Se a voz é viva, ela não pode falhar nem num feriado. Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste neste feriado, que nos faz companhia aqui no feriado de Nossa Senhora Aparecida e também Dia das Crianças. E não são poucos, viu, Vera Magalhães? Porque as manifestações vêm de todos os cantos deste país, o que é muito bom. 6h06, hora dobrada. Aí a gente começa, então. Vera Magalhães, continua a discussão entre Ciro Nogueira, Silas Malafaia, aquela briga toda entre centrão e evangélicos em torno de André Mendonça e tal. O que temos de atualização sobre isso? Pois é, Bocardi, o ministro Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, respondeu ao vídeo do pastor Silas Malafaia, em que ele cobrava uma ação não só dele, como de outros ministros políticos em favor da indicação do ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. Ciro Nogueira disse que ele obedece a determinações do presidente da República, que segue essas determinações e que, portanto, ele e os demais ministros estariam trabalhando pela indicação do André Nogueira. Ele não foi direto, não respondeu ao Silas Malafaia, o chamando pelo nome, exato, mas respondeu. O Silas Malafaia voltou às redes sociais para comemorar o fato do ministro ter dado bola ao vídeo dele e dito que então ele espera que ele explique por que participou de um jantar com o senador Renan Calheiros, que é opositor ao governo, no qual foram discutidas alternativas ao nome do André Mendonça. O que está acontecendo é aquela resistência que a gente já tem falado aqui há muitas semanas ao nome do André Mendonça. Ela começou sendo fomentada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas ela ganhou espaço, inclusive entre aliados do presidente, inclusive no Centrão. Daí a desconfiança por parte da bancada evangélica de que esse Centrão ligado ao ministro Ciro Nogueira esteja trabalhando contra o André Mendonça. E isso, Rodrigo, causa para o Bolsonaro uma briga que ele não pode nem se dar ao luxo de ver começar, que é uma briga entre o Centrão, que é super importante para ele manter, inclusive, a serenidade de que não vai ter ali impeachment nem nada, e os evangélicos, que hoje são um dos principais grupos de sustentação do presidente na sociedade. Segundo as pesquisas, o seu eleitorado mais resiliente vem justamente do público evangélico, vem da região centro-oeste e norte e vem também da ala ligada ao agronegócio. São os três grupos mais ali resistentes e que se mantêm fiéis a Bolsonaro. Uma briga entre o Centrão e os evangélicos agora é tudo que o presidente não deveria desejar, mas ele não parece ali muito interessado no assunto. Por enquanto não está arbitrando essa disputa, não está arbitrando essa briga, está meio fora, passou o feriado fora ali, curtindo a vida doidado, e aí a gente vê essa briga crescendo e ganhando corpo. Sem nenhuma divergência religiosa, ou bom, sem querer botar lenha nessa fogueira aí, mas do ponto de vista dos católicos, hoje eu vi um sermão lá também, Aparecida, né, o presidente? Pois é, ele foi hoje. Bolsonaro sempre faz essa ressalva, né? Diz que ele gosta muito dos evangélicos, que nomeou um terrivelmente evangélico, que sua mulher é evangélica, ele mesmo já foi batizado nas águas do Rio Jordão, mas ele sempre faz a ressalva de que ele é católico. E ele foi a Aparecida hoje, no seu tour aí do feriado, para participar das comemorações pelo dia de Nossa Senhora da Aparecida. Ouviu aplausos, ouviu também vaias, teve um mix ali de reações ao presidente, mas antes, na missa do arcebispo de Aparecida, ele fez um sermão com um recado claro para o presidente contra o seu discurso pró-armas e pró-armamento da população, dizendo que a pátria amada não pode se confundir
com pátria armada. Então, o presidente enfrentou aí esse dissabor de, no dia que ele foi até Aparecida, um dos recados da missa comemorativa ao Dia da Padroeira ser justamente um recado contra essa ideia de se armar toda a população. Rodrigo. Dom Orlando Brandes fez lá, dizendo que pediu uma república sem mentira e sem fake news, né? Citou várias questões aí com relação à pátria amada, que é um slogan, né, do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro disse que não está querendo ficar muito aborrecido, tal, no feriadão, lá no Guarujá, né, Itanhaém, onde foi exatamente que ele teve o encontro. Teve na pizza, vários locais, né? Mas teve uma hora que ele parou para falar lá da história dos 600 mil mortos, e daí, não, que país que não morreu gente, aquela conversa, aquela resposta bem sutil. Foi cobrado pelos 600 mil mortos e ficou bastante contrariado, disse isso, que país que não morreu gente, e que ele não estava ali para se aborrecer, né? Como que diz, vim aqui para me divertir, não quero saber dessas questões aí que acabam estragando o feriado. É incrível, Bocardi, porque ele não fez nenhuma manifestação desde que a gente rompeu mais essa marca tenebrosa aí na pandemia. Não fez nenhuma manifestação de luto, de pesar, de nada. Todas as suas manifestações desde então foram ainda no sentido do negacionismo, como vem sendo desde o início da pandemia. A gente tem algumas ótimas notícias aí no enfrentamento da Covid. A nossa taxa agora de contágio é a menor desde o início da pandemia há um ano e meio. Então, a gente tem coisas para ter esperanças de que estamos superando esse martírio. Mas é incrível que o presidente da República não faça nenhuma manifestação às vítimas, às famílias das vítimas, nem manifeste pesar da gente ter passado essa marca, né? Ele ficou bastante contrariado de ter sido cobrado por isso. Eu falei aí que o presidente está curtindo a vida doidado, né? E ontem eu falei também, mandou de moto, foi para lá, foi para cá. Hoje circulou fortemente nas redes sociais, Rodrigo, no WhatsApp, nos grupos de Telegram, também no Twitter, muito fortemente um vídeo bem produzido, um vídeo mesmo elaborado, feito por um grupo de ativistas anti-Bolsonaro, que comparam o presidente da República a uma criança, justamente em razão do Dia da Criança. É um vídeo bem forte, ele está com a faixa, que seria o gabinete presidencial, com uma série de brinquedos, armas, moto, está em cima de uma motoquinha, fica sendo chamado pela primeira-dama Michele, diz que já vai, que está muito ocupado trabalhando e, na verdade, está ali brincando de atacar o Congresso com heróis de brinquedo. É um vídeo de crítica bem pesada, que faz menção a algo que vem ganhando corpo aí nas reportagens, nas análises dos últimos meses, das últimas semanas, que é o fato de a agenda presidencial ser muito parca em compromissos. O presidente Jair Bolsonaro não tem feito muitas reuniões de ministros, não tem feito reuniões para cobrar planejamento dos seus ministros, não participa ali de reuniões para decidir orçamento, para decidir questões cabeludas como a dos precatórios, que tem de ser equacionada aí nos próximos meses. O relógio vai andando sem que isso tenha sido resolvido. Então, o fato de que essa impressão geral de que o presidente trabalha pouco vai ganhando espaço também entre os seus opositores e certamente será um tema da eleição presidencial. Esse vídeo coloca esse assunto nas redes sociais, que é um dos palcos principais nos quais o bolsonarismo trava a sua narrativa, trava a sua briga política e ideológica, e agora, então, esse vídeo circulando muito amplamente ali, mostrando um presidente comparado a uma criança, e termina com a mensagem: o Brasil não é um brinquedo, não pode ser governado por uma criança. Um vídeo bem forte. CPI, Vera Magalhães, desistência de ouvir o Queiroga, caminhando aí para o seu fim. Exato, eles vão fazer uma reunião extra aí na sexta-feira,
por videoconferência, por meios virtuais, para tentar definir a agenda final dessa segunda-feira. Querem ouvir ainda parentes de vítimas da Covid, fazer alguns últimos depoimentos antes de caminhar para aquele epílogo que a gente vem dizendo aqui, Rodrigo. Os senadores parecem muito apegados à CPI, parecem ter dificuldade de entender que ela está chegando ao fim, porque para muitos essa CPI serviu como uma saída do ostracismo. Alguns estavam ali com uma reeleição difícil nos seus estados, muito longe dos holofotes, e tiveram de volta um protagonismo que eles lamentam muito perder agora. Então, o que eles têm planejado, né, para esse espaço que nos separa a um ano da eleição, para não perder esse protagonismo? Transformar o que é a CPI em subgrupos de acompanhamento do relatório. Depois dele ser apresentado ao Augusto Aras, ao Arthur Lira, ao TCU, ao Ministério Público dos Estados, esses subgrupos vão ficar acompanhando o que cada um desses foros fez com a sua parte, com a parte que lhe cabe do latifúndio do relatório do senador Renan Calheiros. Seria uma forma deles manterem esse protagonismo até o mais próximo possível da eleição. Em relação aos enquadramentos, está tudo mais ou menos definido. A gente falou aqui dos atalhos que eles estão buscando para escapar do provável engavetamento que o Augusto Aras vai promover no relatório. E assim a gente já vai indo para a semana que vem, quando vai conhecer finalmente esse relatório do senador Renan Calheiros. Bocardi. Ministro Paulo Guedes tentando vender o Brasil nos Estados Unidos, falando tanta coisa boa do país. Tudo isso que ele falou, a gente ouviu, se fosse fato aqui mesmo, aqui dentro, sem o contraditório, estaríamos num paraíso, Vera Magalhães. Exato. Primeiro, chamar a atenção para isso, né? A falta do contraditório, o fato dele preferir dar uma entrevista a uma emissora americana em vez de dar uma coletiva ou alguma entrevista exclusiva a algum veículo aqui do Brasil, algo que ele não faz há bastante tempo. A gente ouve o ministro Paulo Guedes falar muito em lives de bancos, em lives de fundos de investimento e agora na CNN Internacional, mas há muito tempo ele não dá uma entrevista para a imprensa brasileira, que é uma tônica, aliás, desse governo que dá muito poucas entrevistas, né? Se comunica muito diretamente pelas redes sociais, por outras formas aí, mas entrevistas para grandes veículos não é muito a praxe do governo Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes tentou edulcorar o nosso quadro econômico, Bocardi. Ele falou pela primeira vez a respeito da empresa offshore, da qual ele é proprietário, que veio à baila por conta dos Pandora Papers, um conjunto de papéis vazados por um consórcio de veículos de imprensa, que mostra que ele tem uma offshore ativa. Ele repetiu que não movimentou essa offshore no período em que esteve no governo, que se afastou dela, passou a sua administração adiante, comunicou a sua existência a todos os órgãos cabíveis, a Comissão de Ética Pública, a Receita Federal, o próprio Senado, etc., e que, portanto, não há nenhuma irregularidade a esse respeito. Ele vai ter de falar no Congresso a respeito dessa empresa. Ele foi convocado a falar no plenário da Câmara, deverá ir na semana que vem, então a gente ainda vai voltar a esse assunto. Em relação à economia brasileira, ele tentou dizer que o nosso problema com a inflação só reflete o que acontece no mundo, e que é uma inflação concentrada em alimentos e combustíveis, como se fosse pouca coisa, né? Justamente os dois principais itens do orçamento da família brasileira, que estão bastante comprometidos, juntamente com outros que são derivados ali do combustível, como o preço da energia elétrica e o preço do gás de cozinha. Só isso já é o suficiente para consumir quase todo o orçamento de famílias que estão com a renda achatada e muitas delas com desempregados no seu seio. Então, o ministro minimiza um assunto que não pode ser minimizado e que, mesmo do ponto de vista político e eleitoral, a gente sabe que tem cobrado um preço do presidente Jair Bolsonaro. É outro tema com o qual ele vai ter de lidar quando voltar ao Brasil, Bocardi, porque esse tema está na ordem do dia, política. A gente tem visto tentativas do próprio Ministério da Economia e da presidência da Câmara
de tentar chegar a um meio termo para os preços dos combustíveis, por exemplo. Então, esse assunto também vai voltar aí à pauta na semana que vem, com essas tentativas de se chegar a algum índice que reduza o impacto do preço internacional do petróleo nos combustíveis no Brasil, etc. Então, ele falou ali num tom blasé sobre assuntos que, na verdade, quando ele voltar, vão deixá-lo com dor de cabeça aqui no Brasil. Disse que só quem viu sabe, né? Só quem viveu sabe, porque para uma jornalista, a entrevista que deu via pouco ainda para uma jornalista americana, ela até parabenizou pelos índices de vacinação que o Paulo Guedes apresentou aqui no Brasil. Realmente, hoje, olhando esse índice, legal. Mas o que nós vivemos, o que nós falamos para conseguir chegar nesse índice aqui no Brasil, em Vera Magalhães, só vivendo mesmo. E aí depois ele diz, não, ele defendeu o distanciamento social. Eu passei todo o tempo em Brasília usando máscara, no distanciamento, na vacinação. Quem vê, olha, olhando assim, você até acredita, né? Mas de longe, lá nos Estados Unidos, a pessoa vem e fala, você vê, legal. Quem está aqui acompanhando sabe qual é a real. Deixa eu trazer um outro assunto interessante. Eu sou bem crítica, deixa eu só fazer uma última ressalva. O governo foi um oásis de negacionismo na pandemia, mas o ministro Paulo Guedes tem N problemas e a gente aqui sempre aponta todos eles. Esse da offshore certamente é um que ele tem de explicar melhor, condução da economia é outro. Mas entre todo aquele bando de negacionistas sem máscara, ele de fato foi um que sempre apareceu de máscara e tentou fazer algum distanciamento, ficou ali na Granja do Torto. Então, nesse aspecto, acho que ele teve um pouco mais de bom senso do que seus colegas e do que seu chefe. Mas deveria ter falado com o governo como um todo o que aconteceu. Claro. Não, nessa hora, você separa só aquilo que lhe interessa, né, Vera Magalhães? E aí é o seguinte, tem outro assunto hoje que está repercutindo bastante, para discutir um pouco, trago a notícia aqui, e até porque a gente não noticiou isso ainda aqui no ponto final, mas e depois a gente comenta, porque eu acho importante. O ex-presidente da Braskem, o José Carlos Grubzic, ele foi condenado a 20 meses de prisão nos Estados Unidos. Foi uma informação que vem do Departamento de Justiça americano. Ele e outros funcionários da Braskem e da Odebrecht, que agora atualmente chamada de Novo Honor, foram responsáveis pela elaboração de um fundo secreto milionário que era usado para subornar funcionários públicos e partidos políticos do Brasil, garantindo contratos com a Petrobras. Então vai vendo. Vocês acompanharam isso, mas só para relembrar, né? Um esquema que teria ocorrido entre 2002 e 2014. Ele foi denunciado por delatores da Operação Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, o doleiro Alberto Youssef, enfim, todos eles disseram que a Braskem pagou propina para ser beneficiada em contratos com a Petrobras. Tanto a Braskem quanto a Odebrecht se declararam culpadas das acusações criminais, porque fecharam um acordo, inclusive, com a justiça americana como parte deste acordo. O Grubzic ele se declarou culpado por violação de práticas de corrupção no exterior e por aí vai. Além da pena, ele vai ser confiscado em $2,2 milhões, vai pagar uma multa extra de $1 milhão. Lembrando que em novembro de 2019 ele foi preso no aeroporto JFK lá em Nova York por conta do esquema. Ele foi acusado pelo Tribunal Federal do Brooklyn, né, de conspiração por lavagem de dinheiro com risco de fuga. Foi solto em abril de 2020 depois de pagar a fiança de $30 milhões. E aí agora chega essa condenação, né? Ele tem 64 anos, liderou a Braskem entre 2002 e 2008, ocupou vários cargos na Odebrecht, inclusive, e agora vem essa condenação. Então tá aí, a notícia é essa. E aí, Vera Magalhães, o que me ocorre na hora que você vê uma notícia dessa é assim, foi preciso... de várias formas a gente pode analisar isso. A primeira delas é assim, a justiça americana ela está completamente equivocada, né? Porque que processo foi esse? De que maneira que foi conduzida, né? Porque onde já se viu você condenar ele, né, por esse caso? Esse é um ponto que você pode olhar, claro, carregado de ironia. O outro ponto é o seguinte, ele agiu sozinho? Sozinho ele fez todo esse esquema e está sendo condenado? Vamos levar em consideração que a justiça americana está funcionando bem, cega, não política, partidária, tal, aquela coisa toda. Ele agiu sozinho? Como é que fica? E essa discussão toda das pessoas aqui no Brasil que foram investigadas, que foram presas e foram soltas. E aí o processo daqui no Brasil, que tem a ver com o mesmo processo de lá, porque a gente está falando da mesma coisa, e aí só aqui no Brasil que agiu de forma diferente, por que lá tem uma coisa e aqui tem outra? Por que essa diferença? Age sozinho? Você entende o que eu estou querendo dizer, Vera Magalhães? Claro. A justiça americana ela é bem mais rigorosa nesses casos de suborno, casos de fraude.
casos de empresas que têm ações negociadas na Bolsa dos Estados Unidos e que se metem em corrupção de agentes públicos, suborno, fraude, etc. Rodrigo, a Petrobras já tinha levado uma multa gravíssima e que ela conseguiu negociar e converter uma parte da multa para que ficasse aqui no Brasil mesmo, mas agora isso vem corroborar essa dureza da justiça americana em relação a casos desse tipo. Todo o Petrolão acabou ficando muito desbalanceado. Depois que o Supremo Tribunal Federal anulou várias sentenças em relação aos políticos, acabou se criando uma situação em que o braço empresarial do esquema, que é o braço da corrupção ativa, o que praticou a corrupção de diretores, de agentes públicos, de servidores, etc., foi punido ou fez delação ou devolveu dinheiro, etc. E o braço político, até agora, está escapando meio incólume. Então, é essa situação desequilibrada a que você faz menção, tanto em relação ao que os Estados Unidos estão julgando, quanto em relação às penas aplicadas no Brasil, que são penas que demoram muito a ser convertidas realmente em que a pessoa cumpra a pena, porque existem graus de recursos muito mais extensos do que nos Estados Unidos, e também esse desequilíbrio entre os CNPJs e os CPFs dos políticos. As empresas acabaram pagando mais do que os políticos nesse caso. Não, certamente. E traz uma coisa seguinte, o processo aqui no Brasil correu de uma forma, porque foi colocado foi isso, processo mal conduzido, processo direcionado, processo que não deu chance para a defesa, processo de todos os tipos, né? E você tem toda a sua anulação, liberdade, tudo que a gente assistiu e a gente vê. E, de repente, nos Estados Unidos, uma parte que está lá, esse processo realmente, ele corre, esse processo, as provas têm sua validade, as pessoas se declaram culpadas, elas são penalizadas, elas são punidas por aquele erro que elas cometeram, elas pagam multa e cumprem pena e cumprem prisão e se arrependem, acreditamos. Agora aqui, e aí, na hora que você vai puxar, passar a régua, você vai ter o quê? Vai ter justiça ou não vai ter justiça. É simples assim. Escolhe. Justiça ou não justiça? Justiça ou falta de justiça? Esse é o resumo que a gente tira quando analisa um caso desse. A sensação que tem é que, por azar, por uma grande infelicidade, esse cidadão, ele se envolveu em algo que, no caminho dele, tinha a justiça americana no meio do caminho. E aí está agora pagando. E se quiser recorrer, vai ter que pagar mais multa, vai ter que recorrer seriamente e não vai ser livre, leve e solto por aí andando no Brasil. Coitado, uma infelicidade. Claro que eu estou aqui ironizando, é bom deixar claro. Porque aqueles que correm aqui no Brasil levam a sua vida com a sensação da compensação do crime e da impunidade. Nada mais é do que isso. Parece até a música que você sugeriu para hoje. Pois é, hoje é dia da criança, Rodrigo, então tem essa sensação de todos livres, leves e soltos, do presidente da República, aqueles que ficaram livres de condenações, então é isso, molejão para esse dia da criança, brincadeira de criança. Rodrigo. Olha lá. Brincadeira de criança. Guarda ainda na lembrança. Paz, amor e esperança. Bom ser feliz com o molejão, brincadeira de criança. Nesse caso de hoje, trazendo uma reflexão de um para o outro, brincadeira de criança. Só torce, ele fala na letra, né? Tem que torcer para não cair na mão da outra justiça, porque senão já ficou mais difícil. Vera Magalhães, vamos em frente, hein? Uma boa terça para você de feriado, feliz Dia das Crianças e até amanhã. Para você também, até amanhã com o time completo. Tchau, tchau, Valeu, Bocage.